Pastor Naamã e a Edinai são casados há muitos anos já, 34 anos. E tem 3 filhos lindos. Eu os conheci lá quando moravam nos Estados Unidos, já adultos. E o pastor Naamã foi pastor na primeira IPI de Maringá durante 20 anos. Fez um ministério muito frutífero ali naquela igreja. Depois eles foram para os Estados Unidos, onde ele pastoreou também uma igreja presbiteriana durante 11 anos. E o ano passado voltou para o Brasil e é pastor lá em Maringá e também professor da Unicesumar. É uma alegria muito grande. E quem esteve aqui hoje cedo, eu quero dizer que Deus falou conosco nesta manhã, à semelhança do que ouvimos domingo passado, à noite, com a presença do reverendo Áureo. Deus está nos falando nestes 2 domingos, domingo passado e hoje de manhã, e esperamos o que Deus preparou para nós, através da ministração do pastor Naamã, porque queremos ser uma igreja moldada pela palavra e que viva não apenas na multidão, mas na comunhão. Não apenas no ajuntamento coletivo, mas na comunidade. São palavras que caminham juntas, multidão e comunhão. O grande ajuntamento e a comunidade. Então, nós queremos dizer, Naamã e Edinai, que é uma alegria para nós termos vocês aqui. Naamã é alguém que eu conheço há muitos anos, desde o meu primeiro dia de seminário, lá em São Paulo, em 77. Foi a primeira vez que eu vi o Naamã. E desde lá, muitos anos atrás, né? Desde lá a gente tem acompanhado um pouquinho a vida um do outro, as famílias também, e é uma bênção ter você aqui. Deus abençoe. Pode deixar. Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus. Amém. Um amenzinho de quem crê. Amém. Amém. Graças a Deus. Diga assim comigo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Amém. Amém. O Senhor nos trouxe aqui. E como oramos aqui, cremos que Ele nos falará e falará aos nossos corações. Quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 e 23. E eu vou convidá-los para vocês todos se colocarem em pé. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse Jesus, não o Iscariotes, por que se revelará a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus, se alguém me ama, obedece a minha palavra. O meu Pai o amará. E nós viremos e nele faremos morada. Senhor, mais uma vez lemos a Tua palavra. A nossa gratidão a Ti, porque ela é viva e eficaz. E pedimos que o Senhor nesta noite, como já oramos, nos ensine e fale aos nossos corações. No nome de Jesus, amém e amém. Vocês podem se assentar. A nossa gratidão ao reverendo Evandro, à sua esposa, à sua família, aos demais colegas, pastores, amigos também de longa data, aos presbíteros desta igreja, ao conselho,
e a vocês todos pela recepção, pelo carinho, pelo convite. Nós vivemos um momento muito especial no mundo, um momento novo, de quebra de modelos, de paradigmas, de esgotamentos de algumas respostas que têm sido dadas ao longo da história da humanidade e que hoje elas já não nos satisfazem. Por outro lado, vivemos um tempo de desesperança, de modelos falidos. Penso que a próxima geração terá muita dificuldade em pessoas que se tornem modelos para elas, especialmente no ambiente religioso. Há um esgotamento da religião entre as pessoas. Na época de Jesus, antes do Pentecostes, durante todo o Antigo Testamento, o processo também foi esse, de esgotamento do ponto de vista religioso. As pessoas estavam cansadas, as pessoas já não mais respondiam religiosamente, a religião já não fazia sentido para eles. Quando Deus precisava falar com alguém, Ele escolhia uma pessoa, um profeta, e o Espírito Santo vinha até aquela pessoa e entrava na vida daquela pessoa e ela se tornava um porta-voz de Deus. Ou então tinha que vir um anjo, de tamanha incredulidade entre as pessoas, e elas não tinham como crer. Quando Jesus veio ao mundo, então Ele começou a explicar às pessoas a razão pela qual Ele havia vindo ao mundo. E a razão era que Ele queria agradar ao Pai, e sempre foi o desejo do seu Pai ter muitos filhos. E Ele vinha então a este mundo para que os seus filhos fossem encontrados e fossem levados de volta para a comunhão com Deus. E Ele então explicava isso, e cada vez que Ele explicava, os discípulos entravam em crise, porque Ele explicava dizendo que Ele teria que morrer na cruz, que Ele teria que ressuscitar, ir ao Pai, e depois então o Espírito Santo vir. E quando o Espírito Santo viesse, não seria mais apenas para os religiosos. O Espírito Santo viria para todos. Viria para todos que invocassem e que buscassem ao Senhor. Os discípulos não entendiam. Todas as vezes que Jesus falava que Ele ia morrer e ressuscitar, os discípulos tinham uma reação negativa, uma reação ruim. Geralmente os textos bíblicos dizem que eles se entristeciam, e alguns deles até tentavam remover Jesus dessa possibilidade dele ir para a cruz. Os discípulos não queriam que Jesus morresse e fosse para a cruz. E eles não queriam por muitas razões. Eles não queriam, em primeiro lugar, porque eles entendiam que a forma das pessoas mudarem e a forma das pessoas se aproximarem de Deus era através do cumprimento de determinados ritos, era através de uma proposta religiosa, era através de fazer os sacrifícios, era através de uma frequência à sinagoga, e naquele caso era 4 vezes ao ano. Era a ideia de que eles tinham que aprender alguns livros da Bíblia e saber alguns livros de cor. Eles tinham que ter um determinado comportamento. E as leis judaicas iam se multiplicando e colocando um peso sobre as pessoas. Era assim que eles acreditavam. Então, quando Jesus chega e começa a dizer a eles: convém que eu morra, que eu vá para a cruz, que eu ressuscite, que eu vá ao Pai, para que o Espírito Santo possa vir, ensinar a vocês, entrar no coração de vocês, viver dentro de vocês, eles não entendiam, eles reagiam mal, porque eles achavam que a transformação das pessoas e da humanidade era através do comportamento exterior, era através de uma mudança, do ensino, do lado de fora das pessoas, de uma atitude comportamental. Era assim que eles criam. E por essa razão, todas as vezes que Jesus falava que Ele ia morrer, ressuscitar
ir ao Pai e voltar, eles reagiam mal. Eles também não queriam, porque de fato, perder Jesus era muito significativo, a pessoa de Jesus no convívio com eles. Eles não queriam perder Jesus porque eles tinham em Jesus um grande amigo, eles tinham em Jesus uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que quando eles tinham problemas, eles apresentavam. Quando eles tinham um amigo doente, eles levavam até Jesus. Quando eles tinham um amigo surtado, eles levavam até Jesus. Quando eles tinham um amigo endemoniado, eles levavam até Jesus. Quando a sogra ficava doente, eles levavam até Jesus. É verdade que foi só Pedro que fez isso, né? Eles tinham muita dificuldade em conceber essa possibilidade de perder Jesus. Na verdade, eles queriam Jesus, mas eles queriam Jesus do lado de fora da vida deles. Eles não queriam Jesus dentro do coração deles. Eles não criam que era possível Jesus morrer, ressuscitar, voltar e habitar no coração deles. Eles queriam Jesus para mostrar que eles eram pessoas poderosas do ponto de vista político. Todos os estudiosos da Bíblia, quase todos os crentes, sabem que a época em que Jesus estava andando entre os judeus era um período em que os judeus estavam escravizados pelos romanos, os impostos eram muito altos, eram cobrados de uma forma absurda. É nada que chegue assim perto do Brasil, né? Assim, bem menos, né? Mas era uma coisa assim terrível. E eles viviam escravizados por aquele governo. E eles tinham uma escravidão terrível do ponto de vista financeiro e econômico. Então, quando eles viam Jesus ensinando, quando eles viam Jesus com aquela sabedoria, eles pensavam que Jesus ia ser o libertador do povo de Israel. Eles pensavam que ele ia ser um libertador político. Então eles queriam Jesus perto deles. Eles queriam Jesus para Jesus ser esse libertador político para eles. E quem sabe alguns deles, e até a Bíblia narra que entre os discípulos de Jesus havia até uma disputa para ver quem ia ser o primeiro-ministro, para quem ia ser o presidente da Petrobras. Não era da Petrobras, desculpa. Quem ia ser aquele que ia dominar aquela nação. Eles queriam um Jesus para ser aquele que lhes desse um poder do ponto de vista político e social. Eles queriam Jesus, mas não queriam Jesus dentro do coração deles. Eles queriam Jesus também para manifestar a sua religiosidade. Jesus era uma pessoa extremamente capaz de cumprir todos os mandamentos da religião. Ele sabia todos os textos da Bíblia. Ele conhecia todas as coisas. Ele tinha respostas que impressionavam a todos. Ele era um mestre e uma pessoa que compreendia todas as coisas. E os discípulos o seguiam porque adquiriam aquela sabedoria. E eles vibravam quando Jesus reagia aos fariseus, aos saduceus, mostrando toda a sua sabedoria e toda a sua capacidade. Eles queriam e se envaideciam de ter um grande mestre, uma pessoa poderosa, uma pessoa capaz, uma pessoa boa, uma pessoa amável. Eles queriam estar por perto de Jesus e impressionar a todos e dizer para todos: olha, aqui está o nosso guru, o nosso mestre. E Jesus então se voltava para eles e dizia assim: é melhor que eu vá, é melhor que eu morra na cruz, é melhor que eu caminhe para a cruz, porque se eu for para a cruz, se quando eu morrer na cruz eu vou ao Pai, e quando eu for ao Pai, eu vou voltar e vou morar dentro do coração de vocês. E eles olhavam para Jesus e diziam: não, Senhor, não, nós queremos que o Senhor nos ajude aqui, nós queremos que o Senhor faça os milagres na nossa vida, nós queremos que o Senhor se torne essa pessoa importante para nós, que as pessoas nos vejam e saibam que nós somos seu amigo, que nós temos um guru, que nós temos um mestre, que nós temos uma pessoa que nos ensina e tem uma sabedoria maravilhosa. Senhor, não vá para a cruz, o Senhor não precisa ir, o Senhor não precisa morrer, o Senhor não precisa voltar,
porque nós acreditamos que nós vamos mudar. Nós acreditamos que se praticarmos a religião, se dermos o dízimo, se fizermos essas coisas que a religião propõe, a nossa vida vai mudar e vai ser transformada. E nós não precisamos de mais nada. Nós sabemos quem o Senhor é. O Senhor é o libertador, o Senhor é um mestre, o Senhor é um príncipe. O Senhor é uma pessoa poderosa, o Senhor faz milagres, e nós queremos esse tipo de pessoa que nós queremos. Nós não queremos alguém que venha para mudar a nossa vida, que venha transformar a nossa existência. Eles não queriam Jesus para dentro do coração deles, porque eles sabiam que eles teriam que mudar, eles teriam que ser transformados, eles teriam que ter uma mudança de dentro para fora. Eles não criam e também não queriam. Pedro teria que perdoar as pessoas que ele odiava. João teria que perdoar os samaritanos. Eles teriam que perdoar, provavelmente no futuro, se eles entendessem, tivessem entendido, eles teriam que perdoar as pessoas que os perseguiam. E eles não queriam. Nós também não queremos. Muitos de nós queremos esse Jesus que tem sido ensinado. Esse Jesus que resolve os nossos problemas do lado de fora da nossa vida. Esse Jesus que nos dá status, que nós podemos dizer assim, está vendo? Eu sou crente, eu sou religioso, eu pertenço àquela igreja poderosa, aquela igreja que marca a sociedade. Muitos de nós queremos um Jesus para resolver os nossos problemas imediatos, para nos trazer cura, para resolver os nossos problemas de saúde. Nós queremos um Jesus para as nossas exterioridades, para o nosso lado de fora. Um Jesus que nós apresentemos para os outros, que a gente diga para os outros, está vendo? O meu Jesus é melhor do que o seu. O meu Jesus é mais poderoso, faz mais coisas na minha vida do que na vida dos seus, da sua igreja. Nós queremos um Jesus para o nosso externo, para o nosso exterior, mas não queremos um Jesus que more e que habite dentro do nosso coração. Todos querem Jesus. Mas que Jesus você quer? Qual é o Jesus que você quer? Os discípulos não queriam um Jesus para dentro do coração deles. Por isso eles tentavam remover Jesus dessa possibilidade dele ir para a cruz, ir ao Pai e voltar para morar no coração deles. Por que eles não queriam? Porque não queriam mudar. Porque não queriam mudar o coração. Eles também não queriam Jesus porque eles achavam que eles já conheciam Jesus. Judas, não Iscariotes, quando Jesus disse que ele teria que ir ao Pai, morrer, se ressuscitar, e quando ele voltasse, ele iria se revelar aos discípulos. Os discípulos, Judas, deu uma bronca em Jesus, falou, Senhor, mas que ideia, de onde o Senhor tirou isso? Nós convivemos contigo 3 anos seguidos, dormimos na mesma tenda, comemos todos os dias 3 refeições juntos, 3 anos, convivendo com o Senhor, sabendo as palavras que o Senhor diz, lendo a mesma Bíblia que o Senhor lê, vendo o Senhor fazer os milagres, vendo o Senhor fazendo as coisas todas que o Senhor faz. Nós sabemos quem o Senhor é, nós conhecemos, nós não precisamos que o Senhor se revele a nós. O Senhor precisa se revelar para aqueles mundanos, para aqueles que não creem, para aqueles que não sabem quem o Senhor é, para aqueles que não te conhecem. Mas a nós já te conhecemos, nós já sabemos. Os discípulos estavam tomados dessa ideia religiosa e que toma conta da nossa vida e de muitos crentes que acham que eles já sabem quem é Deus. Deus não é uma pessoa que a gente aprenda e o conheça apenas por ler a Bíblia. Ele diz e diz assim, eu vou morrer,
vou para a cruz, vou ressuscitar, vou ao meu Pai, e quando eu voltar, eu vou morar dentro de vocês, e quando eu morar dentro de vocês, eu vou me revelar a vocês, eu vou me ampliar no coração de vocês, eu vou rasgar o coração de vocês, eu vou encher a vida de vocês, eu vou dar vida para vocês, vocês vão descobrir e vão ter um poder de superar coisas que nenhum outro ser humano pode superar. Essa capacidade de perdoar, de amar, vocês só terão quando eu voltar do Pai e morar no coração de vocês. Mas nós achamos que conhecemos. A maioria de nós aqui, se você sair ali na esquina e você perguntar, você sabe quem é Jesus? As pessoas vão dizer, eu sei quem é. Eu conheço. E se eu perguntar para alguém aqui, a maioria vai dizer, eu já conheço Jesus. Você gostaria de ter uma revelação de quem é Deus? Você vai dizer assim, mas eu já tenho. Talvez você tenha muito pouco desse Jesus. Moisés quis ver a Deus. E ele disse para o Senhor, eu quero te ver. E o Senhor disse, eu vou passar entre as fendas, e você vai ficar de costa para mim. E quando eu estiver passando, você vai dar uma olhada. E Moisés então ficou ali esperando. Mas quando ele olhou, a glória de Deus era tão intensa que ele não pôde ver. Muitos de nós achamos que nós já sabemos tudo de Deus. Por isso nos tornamos cristãos enfraquecidos, empobrecidos, dominados pela nossa própria mente, pelo nosso próprio egoísmo, pelo nosso próprio querer, pelo nosso próprio poder, pela nossa própria energia, e queremos resolver a nossa vida sem desenvolver uma vida de intimidade com Ele. A palavra de Deus diz que o maior desejo de Deus é se revelar a nós, é se mostrar para nós, é se apresentar para nós diariamente, e você andar com essa certeza de que Ele está com você. Eis que estarei convosco todos os dias. Mas a maioria de nós nem nos damos conta. Eles não queriam Jesus porque eles não conheciam a Jesus. Eles também não queriam Jesus porque eles não sabiam. Eles não imaginaram. Eles não tinham a menor ideia do que poderia acontecer na vida deles. Eles achavam que se eles se comportassem bem, que eles iam ser pessoas bem-sucedidas, que a vida deles ia dar certo. Eles achavam que se eles fossem no templo 4 vezes por ano, que eles iam ter os seus pecados perdoados, e eles iam ter uma boa família, eles iam ter amigos, e que a vida deles ia dar certo, e que tudo ia funcionar muito bem. Eles não sabiam o que Deus queria fazer na vida deles, eles não tinham a menor noção. Eles não sabiam que para se educar um filho não é suficiente saber psicologia. Eles não sabiam que para se viver um casal, viver um homem e uma mulher, viverem e ter uma vida bonita e saudável, não é suficiente saber alguns versículos da Bíblia. Eles não sabiam que para conviver numa sociedade que nos massacra, não é suficiente saber textos da Bíblia e frequentar uma igreja. Eles não sabiam. Eles não tinham a menor noção do que Deus poderia fazer na vida deles. Eles não sabiam que neste mundo cheio de tensões, de ansiedades, de solidão, de desespero, eles não sabiam, e eles pensavam que bastava fazer alguns sacrifícios, que essa ansiedade, esse desespero, essas depressões, esses problemas todos se resolveriam com a prática da religião. Eles não compreenderam, e eles não tinham a menor ideia do que poderia acontecer na vida deles. João, o apóstolo amado, não sabia. E muitos de nós o chamamos de amado, mas não sabemos como ele era nervoso. Certa vez ele foi
na cidade de Samaria, e ao chegar ali ele viu, ele enxergou. Os samaritanos reagiram mal contra Jesus, e ele disse: Senhor, deu uma sugestão a Jesus: por que o Senhor não ora para que desça fogo do céu e consuma essas pessoas? João não sabia que ele iria um dia conhecer a Jesus com tanta intensidade, que Jesus iria do alto dos céus com o Espírito para morar dentro do coração dele, e aquela raiva, aquele rancor que ele tinha lá dentro do coração, a partir do momento que o Senhor entrasse, ele iria mudar, ia sendo transformado a cada dia, a cada instante. As amarguras, os rancores iam sendo arrancados do coração dele, ao ponto dele ir sendo mudado, e a mente dele começar a pensar: Deus é amor. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o próximo, não conhece a Deus. Ele não sabia que Deus ia entrar no coração dele e transformar a vida dele de tal forma que ele seria o único que iria ter uma visão completa da eternidade. Por isso ele não queria que Jesus fosse para a cruz, morresse e voltasse. Ele não sabia. Pedro, nervoso, inconstante, de temperamento volúvel, uma hora a favor de Jesus, outra hora contra, de altos e baixos, problemático, bipolar. Ele não sabia, ele não tinha noção de que o Senhor viesse na vida dele, entrasse no coração dele, ele ia ser transformado, mudado, trabalhado de tal forma que ele ia se equilibrando. Ele não sabia, ele não tinha a menor ideia, ao ponto dos historiadores dizerem que ele pede e diz para ele ser crucificado de cabeça para baixo, para não ser confundido com Jesus. Ele não sabia, por isso ele não queria que Jesus fosse à cruz. Eu também não sabia. Eu também não sabia. Eu não tinha a menor noção. E durante 18, 19 anos, apesar de ser parte de uma família cristã, eu não tinha a menor noção do que Deus queria fazer na minha vida. E por isso resistia a Ele. Eu não sabia que um menino que até os 9 anos não tinha sequer uma sandália para pôr nos pés, um menino que aos 18 dias perdeu seu pai, eu não sabia. Eu não sabia que um menino que foi doado pela sua mãe, eu não sabia que um menino que foi doado para uma pessoa e 3 anos depois essa pessoa morre, e a partir daí aquele menino passa a viver em casas, em famílias diferentes. Eu não sabia o que Ele queria fazer na minha vida. Eu não sabia. Por isso eu caminhava por caminhos distantes dEle. Por isso eu resistia a Ele. Por isso eu não queria que Ele viesse morar no meu coração, porque eu não tinha a menor ideia do que Ele poderia fazer na minha vida. Eu não tinha a menor ideia do que Ele podia vir e multiplicar no meu coração a vida dEle. Eu não tinha a menor ideia do que Ele poderia fazer na minha vida. Aí um dia, irmãos e irmãs, eu fui numa igreja, num templo, e ouvir uma música. A música dizia assim: pode os teus pais se abandonar, os teus amigos, o teu amigo te faltar, Deus está sempre ao teu redor a te guiar. Aí eu comecei a abrir os olhos e Ele começou a vir para dentro de mim. Eu não sabia que Ele habitando em mim iria transformar a minha vida de tal forma que eu pudesse perdoar os meus pais, a minha família, e eu pudesse conjugar na minha vida o verbo amar. Eu não sabia que Ele poderia me dar uma esposa, amiga, companheira, filhos maravilhosos. Eu não sabia. Eu não sabia que Ele poderia fazer de mim um homem que pregasse o Evangelho. Eu não sabia. E por isso eu resistia a Ele, a ideia e a possibilidade
dele vir a este mundo e morar no coração de uma pessoa como eu. Eu não sabia. Eu não sabia que ele quer morar no coração de pessoas como eu e você. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei o que você sente, o que você pensa. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que Deus veio a este mundo, andou entre nós fazendo o bem. Transpirou como nós transpiramos. Sorriu como nós sorrimos. Abraçou como nós abraçamos. Curou como nós não podemos curar. Foi na cruz, deu a sua vida e disse: eu vou voltar para morar dentro do coração de vocês. Ele está aqui novamente dizendo: eu quero morar no seu coração. Eu quero habitar dentro de você. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero fazer de você um pai mais amoroso. Eu quero fazer de você uma mãe mais amorosa. Eu quero fazer de você um filho novo, diferente. Eu quero fazer de você uma filha mais amorosa, mais bondosa. Eu quero fazer de você um ser humano mais bonito, mais saudável, mais belo. Ele está aqui, querendo morar nos nossos corações. Eu quero te convidar para você orar comigo, se você desejar. Senhor, eu quero me juntar àqueles que têm compreendido esta palavra, que o seu maior desejo é se morar dentro de pessoas como nós, pecadores, pessoas problemáticas, difíceis, pessoas não compreendidas, pessoas imperfeitas, pessoas abandonadas, pessoas solitárias, pessoas entristecidas, de uma tristeza que eles às vezes nem sabem como é que isso vem à vida deles. Pessoas assim, Senhor, como eu, que durante tanto tempo na minha vida achava que ir a uma igreja podia resolver a minha vida. Mas que coisa maravilhosa, quando os meus olhos se abriram e a mente pôde compreender um pouquinho, tão pouco de quem Tu és. Obrigado, Senhor, porque a gente não precisa ter grande fé. É como um grão de mostarda, basta um pouquinho. E o Senhor vem com tanta intensidade, com tanto amor, com tanta graça, que a nossa vida começa a ser transformada, mudada. E a gente vai ficando diferente. A gente vai ficando mais amável, mais doce, mais cheio de ternura, mais paciente, mais amoroso, mais bondoso. Os nossos olhos se enchem da Tua bondade. Os nossos lábios se enchem das Tuas coisas e da Tua palavra. E o nosso coração se apaixona por Deus e pelo próximo. Por isso, Senhor, nós somos gratos e pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha mais uma vez nessa noite
e invada os nossos corações com a tua presença, com o teu conforto, com a tua resposta, com o teu consolo, com o teu abraço. Enche-nos com a tua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava pensando que nós somos exatamente como os discípulos. Nós ouvimos agora que os discípulos ouviam, mas não compreendiam. Que verdade que se encaixa perfeitamente com a minha vida e a sua. Bom, talvez só com a minha, mas eu acho que com a sua também. Quando a gente ouve e sabe o que Deus pode fazer em nós, mas nós não deixamos, não queremos. Eu estava pensando no desejo meu de fazer um apelo ou um convite. Um convite. Dizer quem na verdade quer hoje ter esse ensino e esse toque de Jesus através do Espírito Santo. Mas sabe o que eu pensei? Eu fiquei com medo disso. Porque eu pensei, talvez uns 30% do nosso grupo aqui, lá da galeria, aqui de baixo, fique em pé. E eu pensei, mas e os 70%? Será que não desejam isso? Ou talvez constrangidos, não querem ficar em pé? Porque muitas vezes há apelos e convites à oração, porque este final do culto é a nossa resposta ao que acabamos de ouvir. Jesus sempre fazia isso, com as pessoas que ele curava, com quem ele falava, com as multidões, com os indivíduos. E você, o que vai fazer? Então, quando termina o culto e a gente tem um tempo de oração, é como se fosse a hora de eu e você dizer, eu decido. E a minha decisão é essa. E eu fiquei pensando, e se só 30%? E se só uma parte ficar em pé? Porque esse é um convite que não é para algumas pessoas, esse é um convite para todas as pessoas. Deixar Jesus transformar a nossa vida. Quem é que não precisa aqui? Que marido não precisa? Que esposa, que pai, que filho, que profissional, que jovem, que adolescente não precisa de mudança? Não precisa que Deus transforme. Porque se nós deixarmos, eu não vou pregar de novo aqui, já ouvimos uma pregação maravilhosa, mas se nós deixarmos isso acontecer, sabe que a gente nem vai precisar mais nem pedir nada para Deus na nossa oração, porque a nossa vida vai estar na mão dele. A gente nem vai precisar mais de conselho de ninguém, aconselhamento com pastor ou com alguma pessoa, porque Deus vai transformar e a gente vai abrir a vida e dizer, Deus pode moer, pode mudar, pode apertar onde for preciso, porque eu quero mudança na minha vida. Não vai ter mais briga de casamento, não teria mais briga de filhos com os pais, não teria mais nenhum tipo de problema desse. Então eu não vou pedir para você ficar em pé, porque como eu falei de 30%, quem sabe você vai ficar constrangido, mas eu quero que você tenha um tempo de oração. Tempo de oração. Se você tem o Espírito Santo em você, isto é, se você entregou a sua vida a Jesus, se converteu a Cristo, abriu o seu coração a Jesus, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Porque Jesus falou que ele vinha morar dentro de nós. Está aqui, dentro de nós. Já encheu a nossa vida. Se você não fez isso ainda, é hora de fazer agora, não perca tempo. Você não pode perder tempo, você tem que dizer agora, aí onde você está sentado, Jesus, eu quero fazer uma aliança, um pacto, entregar minha vida ao Senhor. Vamos abaixar as nossas cabeças mais uma vez, antes de terminar o nosso culto. Como eu disse, essa é a hora de nós respondermos a Deus. Você ouviu, você foi desafiado, e agora é a hora de você responder. Talvez a sua resposta seja
eu não quero nada com isso. Você é responsável. Mas não deixe essa hora passar. Aproveite essa hora e diga: Deus, eu quero sim, eu quero que de fato o Teu Espírito Santo mude a minha vida. Mude a minha vida. Tem um tempo de oração aí, onde você está. Aquele problema que está difícil, aquele hábito, aquela maneira de viver, aquele rancor no coração, aquela inimizade, aquela dificuldade em vencer o pecado, o erro, aquela falta de sabedoria no relacionamento em casa. O Espírito de Deus vai ensinar, quer ensinar você. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, Oh Deus, o meu sentir, o meu agir. esse cântico fala Espírito de Deus, é uma oração. Você pode fazê-la agora, enquanto você ouve esse cântico. Espírito Santo de Deus, O Espírito Santo de Deus, que quer te ensinar, porque Ele habita em nós. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Normalmente nós terminamos o culto pedindo para que os que desejam ficar em pé, mas nós não vamos fazer isso hoje não. Hoje eu quero convidar você a se ajoelhar, porque Pentecostes não é uma data na história, mas é a presença real do Espírito de Deus em nós, aqui e hoje. Então, se você quiser colocar alguma área da sua vida na presença do Senhor e pedir transformação feita pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, coloque-se de joelhos. Você na galeria, jovem, ache um lugar aí, você que está, quem sabe, com o banco bem cheio aí do seu lado, dá um jeitinho, quem sabe, de conseguir se ajoelhar. Se você não pode, fique assentado mesmo. Nós queremos terminar aos pés do Senhor e deixar o Espírito de Deus nos ensinar a falar e nos ensinar o que precisamos fazer, onde precisamos nos arrepender, gerar esse arrependimento em nós, convencer-nos do pecado, do erro e nos levar mais para perto de Jesus. Senhor, nós nos encontramos ajoelhados, quebrantados. Deus, esta postura física representa a postura, a atitude do nosso próprio coração, de quebrantamento, de entrega. Deus, e nós ouvimos nesta noite que
Quantas vezes o Senhor está falando, mas nós não compreendemos. O Senhor está agindo na nossa vida, mas nós não entendemos. Não damos ouvido ao Senhor e não queremos ver o que o Senhor quer nos revelar. E nós queremos pedir hoje que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos e nos faça compreender o Teu propósito, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer fazer em nós, Pai. Nós oramos por estas áreas da nossa vida que precisam de mudança. Deus, sabemos que quantos aqui precisamos de vitória sobre o pecado, sobre os hábitos que nos levam para longe do Senhor, sobre tentações que temos, nas quais temos caído. E nós te pedimos, ó Deus, vitória dada pelo Espírito de Deus, uma renovação no nosso coração, para nos afastarmos destas coisas que entristece o Teu Espírito Santo, que habita em nós. Nós queremos deixar palavras que entristecem ao Senhor, pensamentos, brincadeiras, quem sabe alguma coisa que está tão presente e enraizada em nós. Nós nos arrependemos agora, Senhor, dos sentimentos de amargura, de mágoa, de desprezo, de preconceitos que habitam o nosso coração, e nós dizemos: vem, Espírito de Deus, limpa-nos, move com a Tua limpeza, com a Tua mão, aquilo que está tão preso em nossos corações. Deus, nós queremos ser uma igreja limpa, santificada, homens, mulheres, jovens, adolescentes, limpos pela Tua palavra e pela presença do Teu Espírito. Deus, abre os nossos olhos para ver o que o Senhor quer fazer ainda na nossa vida, para olharmos para as circunstâncias e dizermos como o Senhor quer agir, o que o Senhor quer nos ensinar. Deus, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a ver o que o Senhor está fazendo em nós. Deus, como diz aquele cântico, não olhamos as circunstâncias, não queremos ver aquilo que apenas vemos com os olhos carnais, mas queremos ver o que pelos olhos espirituais podemos enxergar, o Teu propósito, o Teu plano, a Tua mão por detrás das coisas, Senhor. Ajuda-nos, desperta-nos para isso. Deus, como profissionais, como homens, mulheres, estudantes, donas de casa, Deus, nós te pedimos que o Senhor transforme a nossa vida onde quer que ela seja vivida. Ó Deus, glorifica o Teu nome, ó Pai, através da presença do Espírito Santo em nós. Que haja esse pacto, esta aliança, esse desejo de sermos transformados. Deus, que cada pessoa que está aqui hoje esteja tomando esta solene, séria, profunda decisão de deixar o Senhor agir. O Senhor que faz morada em nós através do Espírito. Ensina-nos, Senhor. Ensina a Tua igreja, ensina os lares, ensina os casais, ensina os filhos, ensina os profissionais, os professores. Ensina, ó Deus, os que trabalham nos órgãos públicos. Ensina, ó Deus, os que trabalham na área da saúde. Ensina os estudantes, os que estão na faculdade, nos colégios. Pai, ensina-nos a viver para Ti e contigo. Ó Deus, muda-nos, Senhor, muda-nos. Faz a Tua obra em nós, faz a Tua obra em nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Vamos cantar um pedacinho desse cântico, Eudes. Vamos ficar em pé e vamos assim, já terminando o nosso culto.
pede a bênção, nos despedindo assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a presença do Deus Pai, o consolo, o conforto do Espírito Santo de Deus esteja convosco, irmãos e irmãs, hoje, amanhã, todos os dias da semana e sempre. Amém e amém.